Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa aula nós vamos responder apenas questões do Enem 2019. São 15 questões, eu vou dividir essa aula em dois momentos para você se preparar melhor e ver com calma cada questão, tá bom? Então vamos logo para a primeira questão. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado. Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura a seguir mostra a sequência de imagens coletada por um vante e como são formadas as sobreposições frontais. Então, pessoal, nós temos aqui o vante. E aí ele mostra a altura que ele está em relação, onde estão as fotografias e o 20% da sobreposição frontal. E aqui são as imagens coletadas por elas. O operador da Vante recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona a altura H, fixa o voo a 1000 metros a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Esse segundo é elevado a menos 1, é a mesma coisa de metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica da Vante é de 90 graus. Considere a tangente de 45 igual a 1. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então, pessoal, nós temos aqui um desenho esquematizando a câmera fotográfica em dois momentos diferentes aqui, tá bom? E aqui nós temos dois triângulos aqui. Aqui essa distância aqui é L sobre 2. Aqui um ângulo de 45 graus. Então, começando, a questão já coloca para você a tangente de 45 graus. Você vai precisar aqui nessa questão. Analisando aqui esse triângulo aqui, o que seria a tangente de 45 graus? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós vamos pegar aqui o cateto oposto aqui é de 1000 metros e o cateto adjacente é de L sobre 2. Então, nós vamos pegar o primeiro pelo inverso do segundo, ou seja, vai ser 1000 vezes o inverso aqui vai ser 2 sobre L, ou seja, nós temos aqui 2000 dividido por L. A questão nos informa que a tangente de 45 é igual a 1. Então nós temos que 1 é igual a 2000 dividido por L. Portanto, o L, esse aqui passa para lá multiplicando, vai ser igual a 2000 metros. Agora nós vamos analisar a distância percorrida pelo avião entre as duas fotos. A distância entre duas fotos, ela vai ser que o 0,8 vezes o 2000 metros, ou seja, 1600 metros. A questão nos informou que essa distância sobreposição é de 20%, que nós estamos utilizando aqui para determinar essa sobreposição. Esse 0,2 aqui é a mesma coisa de 20%. E aí a gente pegou o L menos esse 20% de sobreposição aqui. Por isso nós estamos utilizando esse 0,8 aqui. Agora nós vamos tentar descobrir o tempo desse percurso aí. Então nós sabemos pela fórmula de velocidade média, já que a velocidade é constante, eu posso utilizar a equação da velocidade média. E aí nós sabemos que o tempo é ΔS dividido por velocidade média. Então, a variação do tempo, intervalo do tempo aqui, vai ser a distância percorrida de 1600 metros dividido pela velocidade média. A questão nos informa que a velocidade média é de 50 metros por segundo. Então, você vai fazendo essa divisão aí, você vai encontrar um tempo de 32 segundos. Então, a resposta correta seria a letra B. Então, pessoal, continuando aqui,
a nossa resolução do Enem 2019. Vamos para a segunda questão. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto cortava o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Então nós temos aqui o sentido de rotação da Terra, o Equador e o Rio de Janeiro. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Então, pessoal, a única alternativa correta aqui seria a letra B. Por qual motivo? Bem, porque como as partes do foguete reentraram na atmosfera e caíram mais na frente, se você considerar que o sentido de rotação aqui da Terra, se a única alternativa correta é que ele estava mais rápido do que o sentido, ou seja, o momento dele estava maior do que o sentido aqui da rotação da Terra. Por isso que ele caiu no oceano. Se ele tivesse com a mesma velocidade, aí poderia ter ocorrido essa tragédia. Então a resposta correta aqui vai ser a letra B. Então vamos para a terceira questão do Enem 2019. Numa feira de ciência, um estudante utilizará um disco de Maxwell, ioiô, para demonstrar o princípio da conservação de energia. Então, uma questão que fala do princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. A etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. E a etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro da massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, o comprimento, largura e altura, assim como da massa do disco de metal, foram encontrados pelo estudante no recorte do manual ilustrado a seguir. Então ele dá aqui as dimensões aqui que ele cita anteriormente. E a massa do disco aqui de 30 gramas. O resultado do cálculo da etapa 2 em Joule é. Então, pessoal, aqui trata-se de uma questão envolvendo a conservação da energia mecânica. Então, a energia potencial, nós já sabemos que ela é mgh, energia potencial gravitacional. Vamos colocar aqui um H maiúsculo aqui. Vai ser exatamente igual a essa energia aqui, do movimento aqui rotacional, que está relacionado também com a energia cinética. A altura aqui, a questão nos informa que a altura vai ser de 2h/3. Então, nós vamos agora só substituir os valores. A massa ele dá em 30 gramas, você transforma em quilograma. Vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 2 quilogramas. Vezes a gravidade é 10, ele pediu considerar como sendo 10. Vezes 2 vezes, a gente analisando aqui, nós temos a altura aqui do brinquedo. Só que você vai transformar também para metros, ou seja, aqui vai ficar 0,41 metros. Isso tudo dividido por 3. Ou seja, a energia aqui, ela vai ser 8,2 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Considerando os algarismos indicativos, então vai ser a letra B. Então nós vamos para mais uma questão do Enem 2019. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros
cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, pessoal, para resolver essa questão, nós devemos utilizar a conservação da energia mecânica, novamente. A conservação da energia mecânica nos diz que a energia potencial, se for conservativo, vai ser transformada em energia cinética, tem o mesmo valor. E aí, a energia potencial aqui é a gravitacional e a cinética mv ao quadrado sobre 2. De modo que a velocidade, portanto, vai ser igual a raiz de 2gh. Então, nós temos a velocidade aqui como sendo 2 vezes a gravidade aqui como sendo 10 e a altura na questão 5. Então, a velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Agora nós vamos falar sobre o teorema do impulso. O teorema do impulso diz que o impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Então, nós temos aqui força vezes ΔT igual. A variação aqui vai ser massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Então, nós temos a força F. O tempo aqui ele dá na questão que é de meio segundo. A massa do tijolo ele diz que é 2,5 kg. Nós temos a velocidade final como sendo zero, então eu já posso cortar isso aqui. Menos 2,5 vezes a velocidade inicial aqui, a gente coloca como menos 10. Desse modo, nós temos que a força F vai ser igual a 50 newtons. O peso do tijolo é massa vezes a gravidade. A massa do tijolo é 2,5, a gravidade 10, seria 25 newtons. Então, a força que nós encontramos aqui, ela é 2 vezes maior. Então, a resposta correta aqui, portanto, letra A. Vamos para mais uma questão do Enem 2019. Slackline é um esporte no qual um atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus horizontal, como esquematizado na figura abaixo. Sabe-se que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de 10 graus é 0,98 e o seno de 10 graus é 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Então, pessoal, isso aqui é uma questão aqui de equilíbrio dos corpos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar todas as forças aqui envolvidas. Primeiramente, nós temos o peso do atleta. E aí vai ter uma força de tração, como ele está exatamente no meio da fita, essas trações vão ser iguais. E aí vai formar um ângulo tetra de 10 graus. 10 graus. Então nós temos apenas que fazer a decomposição aqui. Se a gente pegar esse ponto aqui A, chamar esse ponto aqui um ponto A qualquer, você bota aqui para visualizar melhor, nós vamos ter aqui uma força de tração, outra força aqui de tração, vai ter outra tração e aqui o peso. E aqui nós temos um ângulo de 10 graus. Então basta a gente fazer a decomposição aqui dos vetores. Vou colocar aqui de outra cor. Tá de azul. Vou fazer a decomposição aqui do vetor. Essa decomposição aqui, vamos chamar de Tx, vai ser o T vezes o cosseno de tetra. Então, esses dois aqui
que é a decomposição desse outro, esse vai anular com esse. Aí nós temos que fazer a decomposição também aqui na vertical. Nós temos o TY e o TY. Então nós temos que 2 vezes o TY vai ser exatamente igual ao peso. Então nós temos a decomposição do TY, que é o T vezes o seno do ângulo, é igual a massa vezes a gravidade. Então nós temos 2 vezes T, o seno aqui é o seno de 10 graus. A massa do corpo aqui é 80 kg vezes 10, que vai dar 800. Então T vai ser igual a 800 dividido por 2 vezes o seno de 10, é 0,17. Então, você fazendo os cálculos aqui, você vai encontrar como 2,4 vezes 10 elevado a 3 newtons. Letra D. Então vamos para a nossa sexta questão do Enem 2019. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura do pneu A é menor que a largura do pneu B. As calibragens dos pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB. Os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e do pneu da bicicleta B são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões de massa de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos. Então, pessoal, essa é uma questão que relaciona a pressão dos corpos. A questão aqui ela dá várias dicas para a gente responder essa questão. A primeira dela, ela fala que o pneu da bicicleta A, vamos chamar de bicicleta A, ela deforma sob mesmos esforços, menos do que o da bicicleta B. Então, isso quer dizer, bicicleta B, que a pressão do A ela vai ser maior que a pressão do B. Ela também vai afirmar que como os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, mas como o A sendo menos largo que o B, ou seja, a bicicleta A ela é mais fina do que a bicicleta B, e tem um dado no enunciado que diz que as massas são diretamente proporcionais aos volumes, então nós sabemos que o volume A é menor que o volume B, o A é o de corrida. E a questão nos diz que a massa é diretamente proporcional aos seus volumes. Então a gente pode concluir por aqui que a massa A vai ser menor que a massa B. Então a alternativa correta aí vai ser a letra B. Então, pessoal, nós vamos para a nossa sétima questão do Enem 2019. Em uma aula experimental de calorimetria, questão de calorimetria, né? Uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir, da medida de temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por gramas graus Celsius. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Ela te dá uma tabela de quantidade por porção, 10 gramas, que é 2 castanhas, dá o valor energético. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, pessoal, uma questãozinha que envolve calorimetria. Como não houve mudança de fase, então a gente pode afirmar que trata-se da parte do calor sensível. Então, primeiro nós vamos calcular a energia liberada na queima de 12,5 gramas de castanha de caju. Então, para isso, nós vamos pegar a quantidade de calor. Vamos pegar esse 2,5 gramas aqui, multiplicar por 70 mil calorias, que ele informa que é 70 quilocalorias, então nós vamos colocar aqui 70 mil calorias.
dividido por 10 gramas, que é o que ele informa aqui da quantidade de porção aqui do cálculo. Então nós vamos encontrar 17.500 calorias nessa 2,5 gramas de castanha. Então agora nós vamos falar da energia aproveitada para aquecer a água, 350 gramas de água. Então vou colocar aqui 350 gramas de água, tá bom? Então vamos colocar aqui que linha vai ser os 50 dividido por 100. Por quê? Porque ele disse que o aproveitamento foi de apenas 50%, vezes a calorias aí envolvida, que foi liberada aí, que foi 17.500 calorias. Então nós vamos ter a quantidade de calor aqui para a água de 8.750 calorias. Bastava pegar metade disso, porque a questão diz que o rendimento vai ser apenas de 50%. Bom, que corresponde exatamente a metade. Então nós vamos ter que descobrir a quantidade de calor aí do sensível. A formulazinha da calorimetria, do calor sensível. Então nós temos a quantidade de calor que foi cedida para a água. Nós temos a massa da água de 350, o calor específico da água sendo 1, e nós temos a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial aqui de 20 graus Celsius. Então você fazendo as contas aqui, você vai encontrar que a temperatura final vai ser de 45 graus Celsius. Letra C. Então, pessoal, nós chegamos no fim da primeira parte da resolução de questões do Enem 2019. E aí na próxima aula nós vamos resolver as outras questões, tá bom? Espero que vocês estudem bastante aí para o Enem e sejam confiantes que vai dar tudo certo. Um abraço e até a nossa próxima aula.